Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do PDT, Douglas Cristino da Silva. Olá, Douglas, tudo bem? Tudo bom, Maurício? É um prazer estar aqui participando mais uma vez do Fala Vereador, né? E estamos aí para ter uma conversa, que espero que essa conversa ela possa produzir efeitos que a gente consiga levar ao conhecimento da nossa população, dos nossos telespectadores, aquilo que as pessoas esperam de conhecimento. Vereador, o senhor tem já uma longa trajetória política, uma experiência bem construída, e eu queria perguntar para o senhor como está sendo participar desse momento político do município de Itajaí, que pode ser considerado histórico, sim, até pelos desafios no relacionamento oposição-governo e o senhor como líder do governo. Pois bem, Maurício, eu primeiro me sinto lisonjeado de estar participando desse momento, né? Fico grato pelo convite que o prefeito me fez, que o presidente Marcelo Sodré, através do nosso partido, fez para que eu pudesse chegar até a Câmara de Vereadores. E na condição de líder de governo, que para mim é uma gratificação muito grande, até por conta de que a gente pode encarar esse desafio nesse momento tão adverso, talvez, da política de Itajaí, onde a gente vê que a oposição é a maioria na Câmara e isso predomina a um longo prazo, né, digamos aí, há mais de 10 meses. Então, nesse sentido, a gente vem para cá e tenta fazer o melhor para entregar o melhor para a nossa comunidade, para o nosso público, né? Porque todos os vereadores que aqui estão, eu entendo e tenho esse conhecimento de que todos querem o melhor para a nossa população de Itajaí. E aí, quando você chega numa Câmara e você pega vereadores já com uma certa maturidade, outros vereadores que estão começando agora com uma inteligência, onde tem o conhecimento do crescimento do município, que quer o crescimento do município, você acaba entrando em consenso, você acaba discutindo, as pautas sempre são bem discutidas, isso é importante porque através dessa discussão a gente acaba tendo mais conhecimento das pautas e lá na frente a gente faz o que é melhor para a comunidade. Sempre, sempre, sempre alertando e deixando claro que o momento da política é lá na eleição. Hoje aqui nós estamos no momento de legislar para a nossa comunidade e fazer o possível para que a gente caminhe junto com o Executivo e para entregar o que a comunidade e a sociedade itajaense espera de nós. Vereador, em vários episódios durante o ano de 2023, a oposição conseguiu maioria, aprovou pautas, às vezes, contrárias ao governo e também derrubou, às vezes, algumas propostas do governo. Como é que o senhor lida com a pressão até para fazer essa negociação política com relação às demandas de cada um dos parlamentares que representam correntes políticas da comunidade, correntes políticas do município? Na verdade, eu não entendo dessa forma, Maurício. Eu entendo o seguinte, nós, tanto da oposição quanto da situação, a gente teve várias pautas aqui, todas as pautas foram muito discutidas, aprofundamos nas discussões, só que a maioria delas foram aprovadas, né? Se você pegar aí, desde fevereiro, que esse vereador chegou nessa casa, na condição de líder de governo, até esse exato momento, nós já aprovamos para mais de 60 projetos que eram oriundos, que vieram do governo. Então eu não entendo que hoje a oposição derrubou os projetos, a maioria dos projetos, também não entendo que aqueles projetos que foram derrubados não foram por questão política, muito pelo contrário, foi porque a oposição entendia que aquilo ali não era naquele momento oportuno para a comunidade, para a sociedade. Dou um exemplo aqui da marejada, né? Eu sinto muito nós não termos a marejada no município de Itajaí esse ano, né? Enquanto a gente vê a Oktoberfest, por mais que ela aconteceu aquele episódio lá, das cheias, né, que ela teve cessar um momento, depois começaram novamente, foi suspensa por um prazo, por mais que houve dentro de Brusque também, hoje nós temos a Feira Reco, enfim, a marejada é uma festa que está no calendário do estado de Santa Catarina e é uma festa que já tem mais de 30 anos de tradição. Então eu não entendia como não tivesse que haver a marejada dentro do município de Itajaí. Só que a maioria da oposição entendeu que não era o momento, colocaram em discussão uma prestação de conta que já estava aqui, o secretário de Turismo ele já tinha entregue essa casa, embora não ao contento dos vereadores, mas tinha entregue. Nós tínhamos outros mecanismos para que a gente pudesse estar discutindo.
né, se aquela prestação de conta era legítima ou não, se aquela prestação de conta veio a contento ou não. Nós tínhamos o Ministério Público, nós tínhamos o Poder Judiciário, enfim. Nós só não poderíamos deixar de ter sediado a marejada dentro do município de Itajaí. Infelizmente, a maioria entendeu que não. Então, algumas pautas assim pontuais, tipo a marejada, tipo outras pautas que vieram para cá, que a oposição entendeu que não era o momento oportuno, foram reprovadas. Mas a maioria das pautas que aqui vieram, como a vaga de creche comprada, enfim, daí se eu for aqui citar, foram várias, né, várias que a gente conseguiu avançar. Que bom. E como é que o senhor lidou com esses desafios? Porque o senhor entende, então, que apesar dos desafios, foram momentos bem de equilíbrio na balança. Como é que o senhor lidou com esses desafios? Na verdade, foram momentos de equilíbrio e se a gente puxar pelo resumo, a gente vai ver que a maioria foi aprovada. Então, eu entendo que foi satisfatório, né? Eu não digo até que foi excelente, mas eu entendo que foi bom e que a gente pôde entregar bastante coisa para a comunidade de Itajaí. Essa é o que importa para nós aqui, Maurício. O que importa para nós aqui na Câmara de Vereadores, nós vereadores da situação, nós vereadores da oposição, é entregar o melhor para a nossa comunidade e no tempo certo, né? Tivemos aí agora, se tu me permite, essas cheias dentro do município, evidentemente que deves entrar nessa pauta também, tivemos essas cheias dentro do município, então nós temos que ter a resposta rápida. Se você começar a comparar 2008, as cheias de 2008, a enchente que deu Itajaí em 2008, com essa que deu agora, naquela ocasião nós não tínhamos nem defesa civil dentro do município. As pessoas ficaram à deriva, as pessoas não tinham um porto seguro, as pessoas não tinham onde procurar ajuda. Tanto é que eu, modesta parte, eu consegui fazer um trabalho de apoio à nossa comunidade, principalmente do bairro Cordeiros, que foi muito atingida naquela ocasião e que eu sempre fui morador de lá. A gente conseguiu atender quase 15 mil famílias, propriamente, sem qualquer ajuda de governo municipal. Por quê? Porque o governo municipal não estava preparado. E nessa agora a resposta foi rápida, né? Vinha as informações da previsão do tempo e, paralelamente, a Defesa Civil trabalhando junto com o governo municipal, inclusive liderado pelo vice-prefeito Marcelo Sodré, onde a gente conseguiu dar a resposta rápida. O que está faltando um pouquinho agora é pós as enchentes. O que nós temos que cuidar agora é de levar para a nossa comunidade alimentação, que a comunidade volta para casa e sente falta, o material de higiene pessoal, o material de limpeza. Isso sim que nós temos que fazer agora. Talvez aonde, de certa forma, o governo pecou um pouquinho. Mas assim, avançamos muito, mas bastante mesmo na questão de defesa civil e de auxílio às enchentes dentro do município de Itajaí. Então são essas pautas que a gente procura levar para a nossa comunidade. Vereador, o senhor falou que pode ser melhorado e falou um pouquinho do plano de resposta da Defesa Civil. Mas como é que foi costurar a articulação também para a união de todos os vereadores no lançamento da Itajaí Solidária? Pois é, isso aí foi uma iniciativa tanto da Câmara quanto do governo municipal, numa reunião que a gente teve, né? Foi criada uma comissão, essa comissão justamente para tratar das cheias dentro do município de Itajaí, das enchentes, e nessa comissão está lá o vereador Rubens e o vereador Douglas representando o Poder Legislativo. Então a gente sugeriu que houvesse, de certa forma, uma união entre os poderes, que a gente pudesse levar isso a público, tornar público que naquele momento acontecia essa união extra-política, extra-bandeira partidária, e que o interesse maior, o foco maior era em atender as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Então, a gente fez dessa forma. Eu acho que a gente conseguiu dar o recado, até porque nós tivemos instituições que nos procuraram para ajudar nessa campanha Itajaí Solidária através daquele vídeo, porque entenderam que o momento era tão importante e era tão necessário que os poderes, por mais que tenham suas divergências, que a gente vê no dia a dia, como a gente colocou aqui, a oposição na maioria, a situação na minoria, enfim, propostas do governo que não passam, propostas que passam, mas a sociedade como um todo, ela entendeu que naquele momento os poderes abriram mão de qualquer iniciativa política ou origem partidária e acabaram se unindo em prol das pessoas que foram atingidas. E isso deu um efeito muito positivo dentro da nossa comunidade, a ponto de instituições vir nos procurar e dizer, já que vocês estão tudo unidos, nós queremos nos unir a vocês também na intenção de poder ajudar as pessoas que foram atingidas. É um gesto de união, de solidariedade e também até de certa maturidade, né, para poder propor algo que vá levar à população
pelo menos, o essencial do que ela precisa para passar por esses momentos. É justamente isso que a gente queria, né? E a gente conseguiu atingir o foco. O senhor, como líder, também acaba sendo uma referência dentro da comunidade no bairro Cordeiros, na Grande Cordeiros, como o senhor fala, que é um dos locais mais atingidos por essas chuvas e que às vezes sofre um pouco mais em algumas ruas, principalmente. Na conversa com a comunidade, o que o senhor percebeu deles de danos, de questões afetadas, de ruas, de prejuízos e de também sentimento, às vezes, de medo, ter que ir para o abrigo, entre outras coisas? Ninguém gosta de deixar sua casa, né? Ainda mais quando é na marra, na obrigação, né, Maurício? A parte baixa de Cordeiros, tanto ali na região da Murta, onde pega o loteamento Beira Rio, aí depois vem o Jardim Progresso, Jardim Esperança, Bertoldo Michel, enfim, toda aquela parte de baixo ali, ela já é uma parte que sempre foi sacrificada nesses momentos de cheia. A gente sabe que ali naquela região, por mais que a gente faça obras de macrodrenagem, obras de drenagem, a gente vai sofrer a maré, porque assim, o que acontece ali é justamente nesse sentido, chove muito lá para a região de cima, Rio do Sul, Blumenau, essa água ela vem pelo rio Itajaí-Açu e acaba represando por conta de maré. E a gente sempre, ali em Cordeiros, a gente sempre teve esse problema ali é crônico, né? De dar uma cheia, uma marézona, e a água voltar pelas bocas de lobo, né? A água voltar pela drenagem e acabar enchendo uma rua ou outra pontualmente. Quando a coisa é muito grande, como foi agora, que a gente pôde ver o que aconteceu lá em Itaió, que a gente pôde ver o que aconteceu no Rio do Sul, Laurentino, Blumenau, aquela região lá onde foi mais atingida, evidentemente que a gente acaba sendo atingido aqui também. Mas o fato que é histórico, né? Dentro do município de Itajaí, que a gente, no mínimo de 10 em 10 anos, nós temos essas enchentes, né? Então, assim, então essas obras, talvez para que isso não venha mais acontecer, ou que amenize um pouquinho, que não venha com tanta força, naturalmente que são obras que têm que ser feitas lá para cima, né? Você vê, se a barragem lá de José Botê não fosse fechada, as consequências aqui seriam bem maior, né? E aí a gente vê as barragens lá de Tuporanga, a barragem de Itaió, essa daí, né, que foi fechada em cima do laço que é de José Botê, foi o que nos deu um pouquinho menos aqui de prejuízo. Mas é claro, as pessoas perderam móveis, as pessoas perderam principalmente colchões, as pessoas algumas tiveram que sair às pressas ainda, por mais que foram informadas, ainda tiveram que sair às pressas, não acreditavam que ia acontecer, até porque nós temos uma população aqui de pessoas que vieram de fora, agora nesses últimos momentos, onde Itajaí deu um salto na população, são pessoas que nunca passaram por isso. E elas não acreditavam que isso acontecia, ou que isso existia. Até algumas nem acreditavam que isso existia. São essas as principais vítimas, né? Quem chega, porque quem já mora aqui já tem a experiência. Já sabe como é que vai lidar, já sabe o caminho das pedras, já sabe por onde que vai sair. Agora, essas que chegaram de fora é que nos deu um pouquinho mais de trabalho, no bom sentido da palavra, para poder socorrer e atender, porque elas não acreditavam e não sabiam que isso existia. Vereador, entre elogios e críticas à Defesa Civil, ela teve um bom desempenho que foi reconhecido, né, de certa forma, pela população durante esse período de chuvas intensas, que gera risco também de deslizamento e inundações graduais. O que pode ser melhorado ainda daqui para frente no que diz respeito à estrutura? A Câmara deverá também trabalhar com isso, junto com o governo, até às vezes para contratar, por exemplo, engenheiros, geólogos? É justamente o que eu ia te falar, né? Hoje, por exemplo, a Defesa Civil não tem um geólogo, né? E a gente sabe que nós temos bastante morro aqui dentro de Itajaí, temos encostas, que daqui a um pouco pode estar acontecendo uma coisa muito mais grave do que uma enchente. Então, nesse sentido, é que a Câmara de Vereadores deve de criar, em conjunto com todos os vereadores, um requerimento encaminhando ao governo para que se estruture a Defesa Civil do município, né? A gente tem muito a melhorar. Como eu falei aqui no começo, né? A gente já deu um passo grande, positivo, de uma resposta rápida. Mas nós não podemos só pensar nas enchentes e na catástrofe que acontece dentro do município quando ela acontece. Nós já temos que estar preparados para a próxima. Como eu falei aqui também, é histórico, né? A gente sabe que no mínimo ou no máximo de 10 em 10 anos está acontecendo dentro do nosso município e nós temos que estar estruturados para enfrentar essas ocasiões, infelizmente, e passar esses obstáculos dentro do nosso município na ocasião. Então, por isso que nós temos que reestruturar a nossa Defesa Civil, entregando mais profissionais, entregando mais ferramentas de trabalho para que eles possam dar a resposta mais rápido possível e atender na totalidade.
Eu acredito que hoje nós estamos aí, talvez com 70% do que a gente deveria estar oferecendo ao município através da Defesa Civil nesses momentos de catástrofe. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Douglas Cristino, do PDT. Bom, vereador, vamos falar agora a respeito do Porto de Itajaí. A Câmara instaurou uma CPI para investigar a situação do Porto. O senhor não faz parte. Até no primeiro momento poderia fazer e depois acabou se configurando de outra forma. Mas o senhor tem acompanhado bastante a situação do edital lançado pela ANTAC, que teve as empresas interessadas. As duas primeiras colocadas, as duas melhores propostas, os vencedores entregaram os envelopes com a documentação, mas a ANTAC rejeitou, ou seja, não aprovou a documentação oferecida, entre outros quesitos ali que elas não conseguiram se enquadrar. Terceira colocada é uma empresa ligada à Portonave. Senhor, qual a sua expectativa para o desenrolar de todo, né, que já está uma grande novela, todo esse processo, só que tem gente esperando porque quer trabalhar e quer a movimentação econômica de volta na cidade, não é, vereador? Primeiro dizer que é uma novela, se for uma novela mexicana, né, que não está tendo final, né, Maurício? Assim, primeiro só esclarecer quando eu declinei de participar da comissão da CPI que foi instaurada aqui com relação ao Porto dentro da Câmara. Por conta de que eu estava no Porto de Itajaí, estava num cargo lá de gerência antes de vir para a Câmara, então fiquei lá 1 ano e 2 meses. Então não me senti confortável em estar participando de uma CPI naquele momento. Então declinei do meu nome e indiquei o vereador Paulo Macho que fizesse presente lá nessa CPI, que está lá de certa forma nos representando, e isso é o que mais importa, que nós temos esse representante lá. E o fato do senhor ter acabado de sair da relatoria de uma comissão processante, também, que até teve o relatório aprovado, também isso pesou? também, tudo isso aí dá transtorno, dá trabalho, né? Mas não que a gente não esteja aqui para trabalhar, só que eu prefiro as pautas positivas, eu prefiro as pautas que a gente vai entregar alguma coisa para a comunidade. E com relação a essa licitação do Porto de Itajaí, eu já tive outra oportunidade aqui, conversamos até, inclusive, com referência ao processo licitatório da área arrendada do Porto de Itajaí, e naquele momento eu entendia que o governo federal, ele, se não agiu de má fé, ele não quis ajudar o município de Itajaí. Porque quando o secretário, na época, que veio aqui dos portos do Brasil, o secretário Piloni, ele veio aqui, esticaram o tapete vermelho para ele, fizeram todas as vezes, enfim, e ele acabou não conseguindo lançar o edital, não publicar o edital em tempo errado, com vários vícios de iniciativas, e acabando que as empresas entraram na justiça e acabaram derrubando. E eles perderam o tempo, não conseguiram fazer o processo dentro do que era para ser feito. Pois bem, tentou o Fábio da Veiga, o superintendente do Porto de Itajaí, uma negociação para que a IPM continuasse operando dentro do Porto, pelo menos esses outros 2 anos, até que se definia a forma como ia ser privatizado essa parte arrendada do Porto de Itajaí. A IPM, por bem, aceitou que não queria, recolheu as suas coisas e foi embora. Depois de 20 anos dentro do nosso porto, depois de 20 anos trabalhando dentro do nosso município, da nossa cidade, ganhando dinheiro aqui dentro do nosso município, simplesmente do dia para a noite não nos deu resposta, pagavam um arrendamento de 4,5 milhões por mês da área privada e queriam pagar 500 mil.
né? Eles pagavam 4 milhões e meio por mês e queriam pagar 500 mil para continuar esses 2 anos. Né? Tornou-se inviável a proposta deles, foi feito um processo licitatório. Nesse processo licitatório, eles nem sequer participaram, e mesmo assim a empresa que ganhou o processo licitatório, o município não assinou com ela. O município foi até a ANTAC e deu preferência ainda à IPM na ordem de pagamento de 2 milhões e 300, se eu não estou equivocado, naquele momento, para que eles continuassem o trabalho, até porque já estavam com toda a estrutura ali. Era o meio termo. E o Porto não parava. Né? O que era mais interessante para o município é que o Porto não tinha parado nem um minuto sequer. Mas, enfim, mesmo assim, ainda não aceitaram, levantaram as suas coisas e foram embora. Começou-se uma discussão, e essa discussão foi até o governo federal, foi até a ANTAC. E a ANTAC lançou outro edital lá, e as empresas vieram. Aí a empresa MMS, que foi a primeira colocada, ela deu ali uma proposta de 66 mil TEUs, né? Se eu não estou equivocado, isso. Aí automaticamente desclassificaram ela porque ela não conseguiu provar como é que ela ia fazer essa logística dentro do município. Se a gente opera na nossa melhor cenário, se nós operamos ali com 36, 35 mil TEUs, como é que ela ia botar 66? As entrevistas do representante aqui, elas sempre indicavam que nós vamos ao mercado para ver a viabilidade e montar parcerias. Justamente, então né? não comprovaram a logística dessa movimentação. Só que isso também, Maurício, para o Porto de Itajaí, naquele primeiro momento, não importava muito. Por quê? Porque eles iriam pagar a movimentação de 66 mil TEUs, né? Que isso daria ali aproximadamente 4 milhões e meio, que era o que o Porto vinha arrecadando através desses berços que estavam terceirizados. Pois bem, acharam que a empresa não tinha capacidade, não conseguiu provar a logística, mas de toda sorte, se a empresa viesse aqui e movimentasse 36 ou 30 mil TU, já fazia movimentar a economia do município e, em contrapartida, pagaria pela movimentação de 66 mil TUs. Então, não tinha prejuízo nenhum para o Porto de Itajaí. Mas eu, assim, da minha parte, eu vejo que houve uma campanha muito forte para que a Portonave viesse a operar dentro do Porto de Itajaí, por parte de alguns vereadores da oposição. Eu não vou aqui generalizar, mas eu sei que tem vereadores da oposição que estão fazendo essa campanha para que a Portonave opere dentro do Porto de Itajaí. Mas eu já quero deixar aqui ressaltado, Maurício, já quero colocar aqui a minha opinião, e se nós fizermos uma reflexão, a gente vai saber que o que estão fazendo com o Itajaí é sacanagem. O que a ANTAC está fazendo com o Itajaí e essas pessoas que estão fazendo campanha para a Portonave operar dentro do município de Itajaí é sacanagem. Por quê? Porque a Portonave, ela tem essa necessidade e ela vai ter esse déficit no lado de lá, quando ela começar a reforma do berço, que começa agora recentemente, de 35, 36 mil TUs. Ela não vai ter como operar com a sua capacidade total de 100%. Ela vai entrar em reforma. Os berços vão entrar em ampliação. E a partir do momento que ele entra em ampliação e reforma no lado de lá, automaticamente falta espaço para atracar navio no lado de lá. Então nós simplesmente aqui vamos ser um canteiro de obras. O Porto de Itajaí ele vai ser um canteiro de obra para a Portonave. Porque quando eles acabarem a obra no lado de lá, uma obra que está estimada em 4 anos, né, automaticamente eles acham que fazem 4 anos, os navios vão sair daqui e vão para o lado de lá. É simples. A Portonave para de operar dentro do município de Itajaí, leva a linha dos navios toda para o lado de lá novamente e nós servimos como canteiro de obra para ampliação do porto de Navegantes, que é a Portonave. Infelizmente, existe parlamentar nessa casa fazendo essa campanha para a Portonave desde o primeiro momento, e o que eu penso, e a minha sensação que dá, é que eles estão usando a máxima de quanto pior, melhor. Por quê? Porque o Porto de Itajaí ele tem que voltar a operar. O Porto de Itajaí ele tem que trabalhar independente da empresa que for. Agora, se diz que a empresa não tem capacidade, se quer, primeiro, que a empresa ela foi lá no edital e ela atendeu tudo que pediu o edital. Tudo que pediu o edital, ela atendeu. Todos os pré-requisitos do edital ela atendeu. Tem um edital de licitação. Agora, se ela vai operar ou se ela não vai operar, a gente tem que deixar ela começar para a gente saber. Agora, o que não dá é para ficar esse imbróglio aí, essa novela mexicana aí dentro do Porto de Itajaí. O que estão fazendo com o Porto de Itajaí é uma vergonha. Que o governo federal que passou fez com o Porto de Itajaí. O que esse governo federal está fazendo com o Porto de Itajaí, através da ANTAC, é uma vergonha. É uma vergonha, é um crime. É um crime por quê? Porque nós é que sofremos na pele aqui. Na sua opinião, então, teria que ser feita uma avaliação melhor e um estreitamento no diálogo com a primeira colocada, para ver a viabilidade dela, realmente. Já passou, já foi superada essa discussão, Sim, ela terminou, nem entrou mas em antes, recurso. Uhum. Não, no começo sim.
No começo a gente já estava operando, Maurício. Só que assim, ó, tudo bem, já superamos. Mas que venha outra empresa que coloque, que seja Portonave. Só que, infelizmente, a Portonave é aquilo que eu te falei, ela vai usar o Porto Itajaí como canteiro de obra para ampliar os berços dela no lado de lá, isso é óbvio. E o senhor diz isso mesmo considerando que esse edital ele tem esse prazo de 2 anos e mais alguns meses, e depois vem um edital que vai ser o grande edital mesmo, daí de um período, um grande período de 35 anos? Mais 35. 35 mais 35. 35. Ou seja, 70 anos. Mais podendo ser renovado por 35. São Mas 70 aí, anos. Quem vai assumir esse é que vai ficar com a grande fatia. Aí a gente tem que saber o seguinte, você sabe que para colocar uma linha de navio dentro de um porto, ele não acontece da noite para o dia. Isso tem tudo uma logística, tem uma estratégia. No mínimo 60 dias, se não mais. Mas vamos lá, na melhor das hipóteses, 60 dias você consegue trazer uma linha de navio. Aí se a Portonave pega agora, que tem tudo para pegar, porque a força-tarefa para que a Portonave pegue, a campanha para que a Portonave venha para o Porto de Itajaí, ela é grande. Ela passa por essa casa em alguns parlamentares, ela vai a ANTAC lá em Brasília, enfim. Então assim, montaram-se uma campanha para que a Portonave opere dentro do Porto de Itajaí. Tudo bem, vamos lá. A Portonave operou, acabou o berço do lado de lá. Ela vai pegar essas linhas de navio e vai levar tudo para o lado de lá. Então, até a gente construir novamente esse cenário, Maurício, é complicado. É mais 90 dias, no mínimo, com o Porto de Itajaí parado. E é o que nós não queremos. Ah, mas é num futuro, é daqui 3 anos, ou daqui 2 anos, ou daqui 4 anos. Mas vai acontecer novamente esse episódio que está acontecendo agora. Por quê? Porque daí você vai ter que abrir um processo licitatório novamente, aí nesse processo licitatório vai acontecer recurso de empresas, vão ter empresa desclassificada por conta de não apresentar uma logística que o Porto entende que é a logística ideal para dentro do município, ou porque apresentou uma logística que não vai conseguir entregar, enfim. Vai acontecer todo o mesmo imbróglio novamente lá no futuro. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é a minha opinião. Por mais que a Portonave venha agora, movimente 36, 40 mil TUs, legal. Mas é num período curto, porque ela não vai deixar de operar lá dentro do porto deles para operar aqui. Eles vão usar o Porto de Itajaí como um canteiro de obra. O senhor acha que cedo ou tarde haverá um conflito de interesses e aí vai pesar muito mais a balança para o lado de lá? Claro, com certeza. Eles vão estar com o porto ampliado. Eles vão estar com as linhas garantidas. Simplesmente eles vão tirar a linha do lado de cá e vão colocar no lado de lá. E nós é que lutamos, né, para conseguir novamente as linhas para o Porto de Itajaí. Vereador, o senhor, como líder do governo, atuou com bastante presença durante todo o processo de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Foram muitas emendas da oposição, a maioria, ou para não dizer a maioria, uma boa parte delas foram aprovadas. E eu pergunto para você, qual a sua avaliação do processo, que foi um processo cansativo, com bastante discussão, com bastante momentos, né, de todo tipo a gente vê na votação da LDO, e também do texto final, o texto que será a base agora para a próxima peça orçamentária que deve chegar na casa em breve. Primeiro dizer que a LDO, quando ela passou por aqui, nós estávamos na minoria, né? Então, evidentemente que a gente tenta buscar um consenso para não ter um prejuízo muito grande na LDO. Então a gente conseguiu avançar em algumas pautas ali, alguns projetos da LDO, algum orçamento dela, mas outros evidentemente que a oposição entendeu que não, e aí foi, né? Aquelas emendas que saem de uma pasta e vai para outra, enfim. Muitas delas, Maurício, vão ser sancionadas, outras vão ser vetadas pelo governo. Então vem para essa casa ainda o veto da LDO, que são várias pautas da LDO, várias emendas que foram vetadas pelo governo que vão chegar nessa casa, onde a gente começa a discussão novamente. Mas o fato é que para nós, para o governo, que a gente entende que é um governo, no bom sentido da palavra, de final de carreira, que não é um governo de continuidade, de continuação, até por conta de não ter como, por conta da lei, a lei não prevê hoje que o prefeito possa se reeleger, então automaticamente se finda um ciclo. A gente entende que onde está ali aquele 5% do decreto ali, que é 5% do orçamento que pode ser aplicado por decreto, a gente entende que aquilo ali é que tem que aumentar, até por conta de que o prefeito fecha suas contas, vai para sua casa e cuida da sua vida, e vida que segue. Vem outra gestão, vem outras pessoas com novas ideias, enfim. E pode também lá no futuro ter esse prejuízo, porque a gente sabe que a partir do momento que você tira
o orçamento de 25% e passa para 5%, para que o governo possa estar atendendo através de decreto, até numa ocasião de emergência, como foi agora, as enchentes que deram. Se o governo tem, dentro do gabinete ou dentro do Paço Municipal, a prerrogativa de estar baixando por decreto até 25%, ele atende muita coisa que não vem para essa casa. E aí os debates nessa casa aqui, claro que eles são importantes, eles são fundamentais, quando você se trata de suplementação orçamentária. Agora, você trazer tudo para essa casa aqui, que é de suplementação orçamentária, tirando o poder do governo de 25% e caindo a 5% no orçamento, automaticamente que você acaba trazendo mais coisas para essa casa e às vezes coisas que não são tão relevantes que não deveriam estar sendo discutidas nessa casa. Essa é a minha opinião. Exemplo que eu dei agora, as cheias. Né? Deu lá no Portal 1, tivemos que passar para essa casa suplementação orçamentária, tivemos que devolver do 10º para o município para poder atender a comunidade lá do Portal 1. Agora tivemos essas enchentes dentro do município de Itajaí. A gente sabe que precisa comprar alimentação para as pessoas que voltam para casa, material de limpeza, material de higiene pessoal, a gente sabe que precisa de colchões. Então, assim, tudo isso tem que vir como forma de suplementação para essa casa. E aí você acaba, às vezes, engessando o governo pela parte burocrática da coisa. Porque uma coisa é você ir lá através de decreto e resolver o problema. Outra coisa é você resolver através de suplementação orçamentária. Porque você tem que criar uma dotação orçamentária para poder fazer uma licitação, enfim. E aí você acaba não atendendo de imediato, emergencialmente, como teria que estar sendo atendida a comunidade. Então, a LDO, para mim, ela se resume nesse orçamento de 5% do governo, que provavelmente, através de um consenso com os vereadores da oposição, vereadores da situação, a gente deve de aumentar. Se não chegar no 25%, mas nós vamos chegar próximo para que o governo possa, então, fechar suas contas de maneira tranquila, de maneira responsável, dentro da legalidade, até porque esse orçamento ele não é do prefeito, esse orçamento ele é do município, ele é da administração e do Poder Executivo para poder concluir, fechar suas contas e ir para casa cuidar da sua vida enquanto uma nova gestão vem. E é sempre tirar de uma pasta e colocar na outra, né? Não Essas emendas que acontecem aqui é justamente nesse sentido. Eu entendo que a prerrogativa de execução do orçamento é do governo. Cada um tem uma forma de pensar. Eu penso que assim, se você está lá fazendo a parte de execução, né? Se você é do Poder Executivo, se você tem que executar as obras ou as melhorias dentro do município, você tem o conhecimento de onde tem que ser aplicado. Não que o vereador não tenha também, mas aí acaba entrando num cabo de guerra, às vezes até meio político. O vereador querendo puxar um pouquinho lá para a comunidade onde ele reside, por mais que ele seja vereador dentro do município, mas ele vai ter um carinho pelaquela comunidade. Então ele acaba puxando o orçamento um pouquinho mais para aquela comunidade, o outro um pouquinho mais para a comunidade dele, e no final acaba avacalhando todo o orçamento do município. Esse é o meu pensamento. Exemplo disso, Maurício, foi quando eu estava presidente aqui nessa casa por um período curto, mas eu fiquei presidente aí durante 6 meses, e a gente conseguiu fazer a reurbanização da Reinaldo Schmitthausen. Nós lançamos uma campanha aqui, Reinaldo Schmitthausen Já, que essa campanha ela saiu do meu gabinete, para atender as melhorias, a revitalização da Reinaldo Schmitthausen. E no orçamento daquele momento não estava constando as obras da Reinaldo Schmitthausen. Era uma ponte lá no interior. E a gente acabou tirando o recurso para construir aquela ponte e trazendo para Reinaldo Schmitthausen. Por quê? Porque ali aconteciam acidentes constantemente, com perda de vidas. Caindo contêiner em cima de pessoas, tombando contêiner, vocês devem se lembrar disso. Toda semana nós tínhamos um caminhão de perna para cima, com as rodas para cima dentro do bairro Cordeiro, na Reinaldo Schmitthausen. Caminhão carregado de contêiner. E outras vezes esse contêiner caía em cima de família, matava pessoas. Então a gente acabou fazendo o quê? A gente acabou direcionando o orçamento para a revitalização da Reinaldo Schmitthausen, que a partir daquele momento já não aconteceu tantos episódios de acidente com contêiner na Reinaldo Schmitthausen. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook.
Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco aqui no estúdio o vereador Douglas Cristino, do PDT. Bom, vereador, o senhor também fez algumas ações e algumas proposituras aqui como parlamentar ao Executivo do Governo do Estado, na verdade, à Celesc, e também um ofício aqui ao Semasa, pedindo que tomem providências para dar desconto aos usuários dos serviços atingidos pelas inundações graduais. É isso, vereador? Como é que está o encaminhamento disso? O senhor recebeu já algum parecer a respeito? Bom, Maurício, eu estive até o governo, até a pessoa do prefeito Vonei, encaminhei-lhe um ofício. Na verdade, eu encaminhei 2 ofícios. Um ofício desse é endereçado à Semasa, com cópia para a Semasa, aos cuidados do prefeito, para que nesse momento agora, nesse mês de outubro, eles isentem pelo menos 50% da fatura da água dessas pessoas que foram atingidas. A justificativa ela é simples. Todas as pessoas que foram atingidas, automaticamente elas voltam para a casa delas, elas acabam lavando a casa e o consumo da água é bem maior do que é costumeiro. Então, nesse sentido, eu protocolei esse ofício ao prefeito pedindo que o prefeito conversasse com o superintendente do Semasa, o Diego da Silva, para que a gente pudesse estar isentando 50% na fatura de águas dessas pessoas que foram atingidas, que pelo levantamento da Defesa Civil dá 259 ruas, se eu não estou equivocado, em torno de 6.000 famílias. Então seriam essas famílias que as primeiras que teriam direito. Através do levantamento da Defesa Civil, o Semasa automaticamente estaria isentando 50% do valor da fatura de água dessas comunidades que foram atingidas desse mês de outubro. O senhor tem uma expectativa de resposta para isso? Tem que ser já, né? O prefeito já assinou positivo, o superintendente do Semasa, após eu ter protocolado com o prefeito esse ofício, a gente saiu para uma reunião, que a reunião era no sentido das cheias, dessa comissão das cheias, e naquela ocasião o superintendente do Semasa estava ali, já foi um pedido do prefeito que atendesse meu ofício. Eu acredito que isso vai acontecer, né? Até por conta de que todos nós sabemos que o consumo ele passa a ser maior, porque as pessoas voltam para casa e têm que lavar suas casas. Ainda em outubro, ou talvez fique para vir na fatura de novembro, né? O consumo de outubro, né? Consumo a de isenção outubro. Vem em novembro. No vencimento de novembro. Aí dá tempo de organizar tudo. Justamente, no consumo de outubro. E da mesma forma, eu entrei com um requerimento nessa casa, daí então um requerimento, porque é para uma instituição, né? A Celesc, que isentasse também 50% dessas famílias que foram atingidas nesse período, no consumo de outubro, com vencimento em novembro. Por quê? Porque a gente entende que é um período que as pessoas estão precisando. E geralmente as pessoas que foram atingidas é aquelas pessoas que têm um poder econômico um pouco inferior, né? Então, por conta disso, qualquer isenção ou qualquer orçamento a mais que eles possam ter, evidentemente que eles vão transformar isso em quê? Em alimentação, em material de limpeza, em materiais de higiene pessoal e no final ainda, sem contar que muitos ali gastaram energia também a mais para poder limpar suas casas, através de uma VAP, acaba gastando mais. Então, nesse sentido, também entrei com o requerimento à Celesc. E esse requerimento, quando ele foi em discussão no plenário, houve até, de certa forma, uma mudança nele, ou foi acrescentado ali que seria enviado à Assembleia Legislativa também para que os deputados tomassem conhecimento do que está acontecendo aqui e, de certa forma, que intervisse ou que ajudasse, através da Celesc, essa população que foi atingida pelas cheias. Então, esses são os requerimentos. É importante destacar aqui para quem está nos acompanhando que esse é um pedido do vereador que está sendo avaliado pelos 2 poderes executivos. Assim que sair a decisão final, até para deixar bem claro, a gente falou do mês de usar o recurso hídrico e também a energia elétrica no mês de outubro para receber a isenção na fatura de novembro, certo? Mas pode ser que aconteça da isenção vir do mês de novembro
para dezembro também. Isso pode acontecer, né? Por causa da pode burocracia, acreditar, né? De repente acreditar. pode até pegar o mês de outubro ali e vir a fatura cheia. Mas lá numa fatura futura, talvez creditar a metade daquela fatura de outubro. E a confirmação só vai acontecer, provavelmente, com uma divulgação. Tanto a Celesc quanto a Cemasa vão divulgar ou vão, pelo menos, mandar na fatura ali alguma informação a respeito, né? Justamente, por exemplo, vamos começar pelo Cemasa, que aqui, né, vamos fazer o dever de casa, né? Automaticamente o Cemasa vai encaminhar essa fatura e lá naquela fatura vai estar ali explícito, né, informando as pessoas que por conta das cheias, as casas delas foram atingidas, então elas têm 50% de isenção naquela fatura. E isso deve ocorrer o mesmo com a Celesc. Eu acredito que a Celesc ela é um pouquinho mais morosa, o processo é um pouquinho mais demorado, né, mas o Cemasa já está bem encaminhado. E a Celesc nós estamos esperando o retorno, a resposta. Nós não tivemos a resposta. Enquanto que o Cemasa, por conta de ser aqui pertinho e a gente ter acesso ao governo, a gente já acabou recebendo a resposta positiva já de imediato pelo prefeito e pelo superintendente Cemasa. Importante, quando sair a resposta da Celesc, que o senhor também comunique, às vezes até nas próprias redes sociais e também na sessão Justamente. na Câmara, até para as pessoas poderem compartilhar a informação, sempre lembrando que são para as ruas atingidas, né? Sim, são as 259 ruas atingidas dentro do município e as 6.000 famílias que foram prejudicadas pelas cheias. Vereador, nós temos duas outras pautas importantes para tratar aqui e a gente tem 5 minutos. Primeira, transporte público, mobilidade urbana. Eu tenho acompanhado que o senhor, em algumas proposituras, pede que o município organize melhor as ciclofaixas e ciclovias do município, revitalizando alguns pontos e tudo. Mas o município acabou de lançar no último sábado, dia 21 de outubro, o novo sistema de transporte local, o SOL. Então, há um grande movimento de política de mobilidade urbana em transição no município de Itajaí. O senhor tem acompanhado a organização dessa política e conversado com os usuários? O senhor já tem alguma informação por parte dos usuários nesse sentido do feedback desse novo sistema? Bom, Maurício, primeiro é um sistema que está sendo implantado, né? Então ele está de certa forma, no momento de experiência. Recebi inúmeras ligações, mensagens, através do WhatsApp dos usuários, com uma reclamação muito grande, né? Nós temos hoje aí dentro do município reclamações da ordem de porque antes eu pegava o transporte coletivo para ir para o serviço, eu levava 40 minutos. Agora o ônibus dá a volta no município todinho, isso me leva 1h30 para chegar no meu local de trabalho. Outras, porque eu tentei pegar o ônibus, mas a superlotação não deixou. Enfim, tem inúmeras reclamações que todas elas estão sendo levadas ao governo através da Secretaria de Governo. Inclusive ontem estive em reunião com o Jean Sestren, que é o secretário de Governo, entreguei para ele algumas reclamações, mas o fato é que quando nós tivemos aqui a presença, quando a gente foi votar uma suplementação orçamentária para que a gente pudesse findar esse primeiro processo da Transpiedade entre Itajaí, que era aquele processo de licitação que depois foi se tornando aditivo e pós-aditivo, enfim. A gente findou ali com um pagamento, uma suplementação orçamentária que veio para essa casa, e naquela ocasião, representantes da empresa estiveram aqui. Essa de 3 milhões e 700 mil reais. Né? 3 milhões e 700 mil reais. E naquela ocasião, representantes da empresa estiveram aqui. E um do pedido desse vereador, o único pedido que eu fiz para eles, é que eles abrissem um canal de acesso para que os vereadores pudessem estar conversando com eles. Por quê? Porque eu entendo, Maurício, que o vereador ele é o para-choque da cadeia política. É a primeira pessoa que a comunidade vem procurar, ou que tem acesso, é o vereador. E as reclamações vêm até o vereador para depois elas ir para o executivo, para depois elas ir para a empresa, mas a princípio ela chega até o vereador. E o vereador tinha que ter um canal com essa empresa, que está fazendo esse sistema de ônibus local, para que a gente pudesse estar levando essa reclamação da comunidade deles. Consórcio Atalaia agora. Isso, consórcio Atalaia. Que a gente sabe que a Transpiedade está junto. Então, assim, então alguma coisa justifica. Algumas coisas justifica pela nova implantação. Outras coisas não justificam porque a empresa já estava dentro do município, ela já conhece a realidade do município. Então, o que a gente está aqui pedindo, e o que eu pedi naquela ocasião, no compromisso com a empresa e com representantes da empresa, com os vereadores que votaram nessa suplementação orçamentária, alguns deles até contrariados, que são da oposição, mas a pedido desse vereador,
feito um apelo a eles que votassem, era que a empresa ia criar um canal de comunicação entre o vereador e a empresa para que a gente pudesse estreitar essas reclamações, para chegar até eles num tempo mais rápido, para que eles pudessem estar resolvendo. Então, nesse sentido, ontem eu estive em reunião com o secretário de governo Jean Sestrem, né, que é o gestor da pasta. Então, assim, Jean, pedi a ele, Jean, dá uma olhadinha com carinho, porque as reclamações estão vindo. Então, todas as reclamações elas estão sendo alencadas, estão sendo registradas, para depois passar para a empresa para que a gente possa estar melhorando, e temos que melhorar. Não dá para ficar do jeito que está. Ontem, até comentava antes de vir para cá, ontem passei por alguns pontos de ônibus, alguns terminais, e a sensação que dava é que a gente estava em São Paulo, no metrô de São Paulo. Muitas pessoas no ponto de ônibus e o ônibus não oferecendo a capacidade para que pudesse atender essas pessoas. Transporte público é o serviço mais complexo e desafiador para o desenvolvimento de Itajaí para os próximos anos, né? E precisa aumentar o número de usuários. E nesse sentido, quem também está trabalhando com toda essa, na Secretaria de Urbanismo, com toda essa política de mobilidade, também pensa na ciclovia e nas ciclofaixas para poder também exatamente mandar um pouco das pessoas, dos usuários que possam usar esse tipo de modal para se deslocar. É desafiador, porque tem que ter o equilíbrio. Quem vai usar o transporte público, quem vai usar os outros modais, quem vai usar o veículo, para poder dar conta do fluxo. Até porque, Maurício, nós não somos um município planejado, né? O município foi crescendo e a gente foi se adaptando ao crescimento do município. Mas nós não planejamos o crescimento do município de Itajaí, né? O planejamento que nós temos é conforme a realidade de hoje. Evidentemente que a gente tem que estar aí incentivando as pessoas a andar um pouco menos de carro, até por conta de que a gente hoje chega nas famílias, as famílias que antigamente tinham um carro para atender a família toda, a gente vê 5 carros. Né? Então isso aí acaba fazendo com que o trânsito não flua dentro do município e que as pessoas enfrentem dificuldades na questão de transporte dentro do município. Os seus pedidos das ciclovias, ciclofaixas, eles estão sendo avaliados e atendidos, vereador? Na verdade, assim, o governo, como eu te falei, nós não somos um município planejado. Às vezes você quer fazer uma ciclofaixa numa localização ou numa rua onde ela não cabe pela questão de estrutura da rua. Você pega, por exemplo, hoje uma rua com 7 metros ou 6 metros, automaticamente ela não cabe. O que deveria de ser uma avenida onde a ciclofaixa deveria existir, a ciclovia. Mas, enfim, todos os pedidos que a gente fez estão sendo avaliados. Fizemos pedidos em relação à Rua Silva, fizemos pedido em relação a Irineu Bornhausen, a Caninana, enfim, temos alguns pedidos, até inclusive a Reinaldo Schmidhausen, só que são pedidos que estão sendo avaliados até por conta do que eu estou te falando. Não foram planejados para ter a ciclovia, mas hoje nós necessitamos de ciclovia dentro do nosso município, evidentemente, até para que a gente incentive as pessoas a andarem um pouco menos de carro. Muito obrigado por aceitar o convite. Sucesso na sua jornada aqui na Câmara de Vereadores. Eu que agradeço, Maurício. Obrigado a todos os telespectadores que ficaram até agora conosco. Parabéns pelo teu programa, parabéns a toda a equipe da TV Câmara que se esforça para fazer o melhor para a nossa comunidade. Muito obrigado, Maurício. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!